Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para o nosso Beauty Innovation Live para apresentar o conceito e as formulações que a gente levou na FCE 2026. Estamos muito empolgados com esse conceito. Então, eu já vou iniciando aqui a nossa apresentação. O pessoal está entrando. Muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Primeiramente, eu queria apresentar para vocês, para quem não conhece, né, apresentar um pouquinho da Embacaps, né, nós somos uma empresa que sempre, né, tem um propósito de explorar caminhos para proporcionar soluções inovadoras, né, somos uma distribuidora de insumos para cosméticos, e a nossa jornada, ela sempre começa pelo porquê, né, o que nos guia. E são quase 4 décadas de experiência de mercado. Vocês devem ter visto que a gente já está usando o nosso selo de 40 anos, porque esse ano, em novembro, a gente comemora 40 anos da Embacaps. E ao longo dessa trajetória, a gente está atuando aí no mercado de personal care e home care como uma referência, né, na distribuição de matérias-primas através de um propósito muito claro, que é de inovação. Aqui são os nossos valores, né? Então, vocês veem que a inovação, ela está no centro dos nossos pilares, como base para criar uma cultura forte no mercado. Então, a gente tem muito orgulho, né, da nossa trajetória, que começou lá em 1986. Então, aqui eu trouxe um pouquinho para vocês conhecerem, né, de várias coisas que aconteceram com a Embacaps desde 86 até agora, né? E a gente segue, né, fortalecendo a nossa história e seguindo no caminho da inovação. Estamos nessa trilha, nessa jornada para os próximos 40. Um pouquinho de quem é a Embacaps, né? Então, a gente tem mais de 1.400 clientes ativos. Em 2025, nós tivemos mais de 1.000 projetos aprovados nos nossos clientes, mais de 70 profissionais na nossa empresa, né? Só para vocês terem uma ideia, em vendas a gente tem 21 pessoas e no nosso laboratório a gente tem 12 pessoas. A gente tem um portfólio de mais de 400 ingredientes que foram vendidos em 2025, né? E a gente tem uma frota própria que também ajuda a gente a levar cada vez mais os produtos para todo o Brasil. Um pouquinho de onde a gente está, então a gente tem a nossa matriz em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, temos um centro de distribuição em Santa Catarina, que fica em Garopaba, e temos uma filial em São Paulo, que está hoje situada num centro logístico em Barueri, que a gente consegue atender, então, todo o território brasileiro através das nossas unidades. Aqui mais para vocês terem ideia do amplo portfólio de especialidades químicas que a gente trabalha, né? São muitas especialidades que a gente oferece para os nossos clientes. Aqui a gente vai apresentar um pouquinho da excelência que a gente tem no nosso time de pesquisa e desenvolvimento, porque a gente está sempre se qualificando para entregar inovação com qualidade. O nosso foco é atender plenamente as demandas do mercado, né, com excelência técnica. Então, daqui a pouquinho, para quem não conhece, vocês vão conhecer a Janaína, que é a nossa especialista em pesquisa e desenvolvimento. E a gente tem um laboratório de desenvolvimento e aplicação, né, que dispõe de uma estrutura completa de equipamentos e matérias-primas para desenvolvimento de formulações inovadoras, as que a gente apresenta nas feiras, e os briefings que chegam dos nossos clientes, que a gente ajuda aí na parte técnica. Falando um pouquinho de marketing, né? Nós estamos conectados à inovação o tempo todo, temos acesso a vários relatórios de tendências de mercado e é através desses relatórios de tendências mundiais e comportamento do consumidor que a gente cria as nossas campanhas e os nossos conceitos, sempre alinhados às tendências de inovação que tem de mais novo acontecendo no mercado. Desde 2018, a Embacaps cria conceitos para cada um dos anos, né? Então, é um conceito que a gente trabalha dividindo ele nas 2 grandes feiras que a gente participa. Então, a gente apresenta a primeira parte desse conceito na FCE e a segunda parte na Incosmetics. Então, já estão todos convidados, né, a estarem com a gente na Incosmetics em setembro, nos dias 23 e 24. A gente vai estar presente apresentando a segunda parte desse conceito que a gente vai mostrar para vocês hoje. Aqui são os nossos 3 últimos conceitos, né, 2024, 2025, e chegando aqui
no nosso conceito 2026, que é o It's Taste, que celebra também os 40 anos da Embacaps. Então, quero apresentar um pouquinho para vocês de como que a gente pensou nesse conceito, como que ele veio, né, para a nossa apresentação, né, e quais foram as tendências que a gente se baseou. Então, a gente trouxe um pouquinho de quando a beleza encontra a comida, né, When Beauty Meets Food, que a Embacaps assume em 2026 um posicionamento que une ciência e desejo. A gente entende que pequenas porções, né, de beleza, elas estão coloridas, cheias de personalidade e vindo muito forte a partir, né, dos desejos de consumo que a gente enxerga no consumidor. Muito mais voltado para a indulgência. Então, a gente trouxe um conceito que surge porque o mercado vive essa convergência poderosa entre a tendência, né, de beauty as food, que impulsiona produtos inspirados em smoothies, gelatos, matchas, sobremesas, né? Enquanto a esquinificação ela traz ingredientes nutricionais como vitaminas, antioxidantes, probióticos, extratos botânicos para essa experimentação, para esse universo que está muito mais voltado para a experiência sensorial, emocional e culturalmente, né, muito deliciosa. Então, a nossa ideia é dar água na boca e na pele, né? Então, ao mesmo tempo que a gente busca a sensorialidade, as fórmulas elas se transformam, né, na gelatina que vira água, nos mousses que espumam, em vários produtos e texturas que relembram a comida. Né? Então, a gente trouxe o nosso conceito da nossa Candy Shop, que a gente apresentou na FCE. Então, um pouquinho, né, do conceito visual que a gente pensou, né, em toda a nossa arquitetura do stand, tudo que a gente proporcionou como uma espécie de cafeteria, né, de patisserie que a gente apresentou na feira. Então, aqui, também linkando com um pouquinho da tendência da era vitoriana, que a gente chamou de Victorian K-pop, que mistura, então, o refinamento, né, da era vitoriana com essa atitude contemporânea pop, né, criando um universo visual, onde a gente tem a delicadeza e a ousadia de misturar essa questão da doçura surreal, né, dentro desse universo que a gente enxerga como uma grande tendência no mercado. Aqui para vocês verem um pouquinho como é que ficou a nossa doceria em Embacaps, né, na FCE, quem esteve lá pôde acompanhar um pouquinho do que a gente apresentou, né? A nossa caixa de protótipos que a gente apresentou lá na feira, um pouquinho, né, de como é que ela tá por dentro, né? Então a gente replicou essa ideia de um balcão de doces para a nossa caixa, trazendo a sensorialidade dos nossos produtos, tá? Aqui já vamos entrar, então, no nosso booklet, no nosso livreto, que apresenta as grandes tendências, né, que a gente trouxe para essa feira dentro desse conceito. Então, agora eu vou passar a palavra para minha colega, Janaína, que ela vai apresentar para vocês, produto a produto, que a gente compartilhou dentro desse conceito, né, um pouquinho de como a gente trabalhou e os principais ingredientes que a gente colocou. Tá? Então, só um minutinho que eu vou compartilhar aqui a Janaína. Que desespero. Bom dia, tudo bem? Prazer, eu sou Janaína. Bom, para falar um pouco de como a gente pensou esse conceito, de como ele poderia realmente agregar dentro do universo de cosmetologia e inovação, nós imaginamos que os produtos tivessem texturas realmente semelhantes aos produtos, tivessem realmente experiências diferentes, tá? E pensando tudo isso, a gente sabe que textura é extremamente determinante. Então, o primeiro passo que a gente pensou foi realmente trazer isso para o booklet de forma demonstrativa através de um menu. Então, todos os produtos que nós trouxemos, nós distribuímos ali visualmente no menu. Então, trouxemos 5 protótipos, tá? Que foi o Velvet Soufflé, o The Violet Royale, o The Rose Sorbet, The Green Glow e The Glow Maison.
Nós temos, eu vou demonstrar sobre cada produto mais para frente, mas essa disposição realmente bem gourmet ajudou realmente a trazer um pouco dessa questão, né, de trazer um pouco da imersão dentro do produto e da culinária, de certa forma, para dentro do cosmético. O primeiro produto é o nosso The Velvet Soufflé. Ele é um chantilly de limão e é uma espuma de limpeza. Aqui ele pode ser tanto corporal quanto facial, e é um produto que a gente imaginou que tivesse realmente essa textura totalmente inovadora e uma limpeza muito eficiente, mas que ainda respeitasse de certa forma a microbiota, respeitasse realmente ali a pele, né, e não retirasse de forma excessiva todos os lipídios dessa pele, para que realmente a gente tivesse apenas essa retirada de sujidades. Então esse é um conceito bem diferente de trazer uma experiência premium, né, uma experiência realmente holística para dentro do banho. Então, foi o que a gente pensou, e esse é um produto que ele não precisa de uma embalagem diferente, aerossol e nada disso. Essa é a textura final dele como um produto em si. Ao final de cada explicação de todas as formulações e todos os itens, como nós construímos as formulações, nós trouxemos um vídeo demonstrativo que a gente, inclusive, gravou na própria FCE para mostrar para vocês como ficou um pouquinho das texturas e para vocês visualizarem tudo aquilo que a gente vai compartilhar com vocês. Tá? Mas esse produto é bem interessante e ele casa bastante com essa ideia também, não só de textura e do momento wellness, né, de bem cuidado do banho, mas também se inspira bastante na limpeza e na capacidade de limpeza que algumas espumas asiáticas têm trago para dentro do mercado. Então, a gente se inspirou bastante nessa qualidade de espuma que os produtos asiáticos têm trago para dentro do mercado como um todo, não só internacional, mas nacional. Aqui a gente tem a formulação, ela é uma formulação bem diferente do ponto de vista técnico, tá? Não é uma construção exatamente construída de tensoativos, ou seja, geralmente a gente sabe que um sabonete tem ali lauril etersulfato de sódio, tem uma amida ou betaína, né, que é construída a partir de um sistema tensoativo. Esse produto não, ele é construído a partir de um sistema de saponificação. Então, a gente tem ácidos graxos para construir essa estrutura desse produto, de forma com que isso contribua para essa textura mais bonita e realmente como um chantilly de fato. Então, aqui, os ácidos graxos, eles têm uma proporção muito bem estudada para que cada um deles, e tem realmente cada um deles, tem um tamanho de cadeia que é determinante, né, para essa espuma rápida, densa, volumosa. Tudo isso contribui para a estrutura final do produto e também para a limpeza do mesmo, né, para que você proporcione realmente esse resultado diferente de textura, mas que isso se mantenha durante todo o processo de shelf life do produto. Então, a construção e a porcentagem de cada ácido graxo disposto na formulação, ela é extremamente importante, porque sem um dos ácidos graxos, a gente perde essa estrutura ou a limpeza ou alguma coisa nesse sentido para a estruturação do produto como um todo, tá? E quando a gente fala de ácido graxo, a gente sabe que são produtos que, obviamente, tendem bastante à oxidação. Então, para evitar isso, a gente colocou um antioxidante, que é o MF-Anox 1010, que ele é um antioxidante muito potente. Ele vai prevenir essa oxidação do produto e garantir com que esse shelf life tenha ali uma maior duração, né? Além de evitar essa questão da alteração da cor e do odor do produto. E também colocamos uma cera opacificante, que é o Sabowax EGDS. Aqui ele vai contribuir mais para essa questão da coloração, porque nós queríamos realmente que se parecesse com o chantilly. Esse branco, realmente essa opacidade intensa que a comida costuma ter. E aqui, essa parte é bem importante da formulação como um todo. O hidróxido os hidróxidos e toda essa questão, eles fazem parte do sistema de saponificação com a construção do ácido graxo dentro da formulação. Então, aqui ele é imprescindível, né? O hidróxido de potássio aqui, ele vai promover essa reação da saponificação, mas tem que manter parte do ácido graxo livre, senão você não vai conseguir essa textura que a gente queria, que era realmente do chantilly. E um ponto bem importante, não pode ser hidróxido de sódio, justamente porque ele vai dar mais estrutura na fórmula, é uma questão intrínseca ali, química, realmente, da associação dos ácidos graxos com o hidróxido de sódio, tá? Então, para esse tipo de formulação, o ideal é ser o hidróxido de potássio. Então, isso é muito determinante dentro da formulação, a neutralização desses ácidos graxos, e a gente pensou tudo isso para que entregasse realmente essa textura bem diferenciada.
Outro ponto importante seria os umectantes aqui dentro da formulação. A gente colocou ali 10% desses umectantes, tá? Justamente para que promovesse essa cremosidade e também fizesse uma proteção maior da barreira cutânea do produto, além de, obviamente, também ajudar nessa estrutura, deixar ela mais cremosa e mais bonita de fato. Outro ponto importante são os emolientes que nós colocamos. São emolientes realmente lipossolúveis, que eles vão participar ali da estrutura do produto na seguinte forma, não só realmente a textura final, mas a nossa ideia foi que, nesse caso, o Sapoderm e o DM, ele ficasse depositado de certa forma sobre a pele, né, para ter essa ação de sobreengorduramento, para, de novo, garantir com que tenha uma retirada vamos dizer assim, controlada dessa barreira lipídica ali e tivesse, de certa forma, uma limpeza eficiente. Então, a gente pensou tudo isso, a formulação foi pensada para que a limpeza não promovesse uma maior irritabilidade da pele, né, das pessoas que utilizassem esse produto. E a gente colocou uma porcentagem elevada de betaína aqui também, tá? No caso, 5%, porque ele é um tensoativo que todo mundo sabe que é um fótero, mas qual que é o principal caso aqui? O fato dele ter concentração de cloreto de sódio intrínseca aqui, tá? A gente sabe que isso vai contribuir para a cristalização do ácido graxo. Então, ela também é determinante para a construção dessa estrutura, além de, obviamente, ajudar a construção da espuma do produto como um todo. Tá. Aqui, outro ponto importantíssimo, é um tensoativo que nós utilizamos, que ele é um tensoativo aniônico, que é o NANSA LS38AV. Ele é um tensoativo muito interessante porque ele é livre de LES, além de não ter óxido de etileno, dioxano, que a gente sabe que é bem importante no quesito de contaminação, né, ambiental. E ele é um produto que, para essa formulação, ele vai suportar um pH mais alto, que o pH final ali dessa formulação é entre 7,5 a 8,5, porque isso é necessário para a estrutura e saponificação, né? Mas esse produto ele vai garantir um enxágue mais facilitado, além de, obviamente, promover a questão da limpeza eficiente do produto. Então, ajudar o enxágue também diminui a irritabilidade desse tipo de produto quando a gente fala de saponificação. Além de ser um produto que vai suportar esse pH mais alto e suportar a hidrólise que, às vezes, o hidróxido pode ali promover. Então, é um tensoativo bem legal. E se você pensa, Lauril é tesulfato de sódio, né? A gente tem aqui o NANSA, que é uma alfolefina sulfonada, com os ácidos graxos. Então, acaba que não é muito assim, né, irritante e tudo mais. Só um segundo. A nossa apresentação saiu por algum motivo. Voltamos daqui um pouquinho. Obrigada. Às vezes, assim, ao vivo a gente tem essas intercorrências, né? A gente sabe que a tecnologia nem sempre contribui para a continuidade da nossa linha de raciocínio, mas seguimos. Como eu falava, toda a formulação ela é livre, né, de Lauril. E, como eu disse, construímos toda a fórmula pensada para ser menos irritante, porém eficiente, tá? Outro tensoativo que nós colocamos aqui é o Sabosol PGO. Ele é um tensoativo não iônico muito interessante, porque ele tem uma ação reengordurante, né? Além de melhorar esse sensorial e esse afterfeel após enxágue. Isso é muito importante quando a gente fala realmente desse tipo de produto, porque às vezes se você vai utilizar no rosto, você não quer ficar com o rosto realmente repuxando. Aqui, para fechar a questão de proteção da barreira cutânea, nós colocamos a lantoína, que é um ativo, né, sabidamente calmante, que auxilia realmente nessa questão da diminuição da irritabilidade do sabão e da acalmia da pele como um todo. Aqui a gente trouxe como ficou a textura do produto, bem bonitinha, bem cremosa realmente, e como a gente dispôs ele no nosso stand para realmente mostrar esse chantilly, né, como um chantilly de fato. A gente expôs ali num refratário de vidro, vou até reproduzir novamente. Então, ele tem essa textura bem cremosa e bem opaca e bem branca, certamente ali como um chantilly, no caso, o alimento de fato.
O nosso próximo produto é uma gelatina de mirtilo, que é um hidratante facial firmador, tá? Esse produto é bem legal porque a gente pensou realmente no produto que tivesse uma textura diferenciada e que realmente se parecesse ali com a gelatina parado, né? Mas que também tivesse uma boa espalhabilidade e que principalmente fosse ali na direção do que a gente sabe que os lançamentos têm exigido, que são produtos e ativos mais tecnológicos. Então, foi isso que a gente queria. A gente queria uma textura lúdica, uma textura diferente, uma textura, sim, gourmet, mas que isso associasse a um cuidado extremamente eficiente e tecnológico. Então, a gente conseguiu isso a partir, né, de ativos que são pós-bióticos, que são ativos muito diferentes e que têm tido uma crescente de interesse, principalmente alavancada ali pelo continente asiático, né, que eles alavancaram esse tipo de lançamento de produto, e a gente trouxe essa inovação para vocês aqui, muito focado realmente em produtos com alta eficiência e uma diferenciação mesmo do ponto de vista tecnológico de ativos. E aqui é uma formulação relativamente simples do ponto de vista técnico, porque ela é feita a partir de gelificação, né? Mas do ponto de vista de funcionalidade, ela é muito eficiente, porque, como eu disse, tem ativos muito tecnológicos. E, além disso, a gente colocou ativos também mais tradicionais, como a própria alantoína, que é um ativo também cicatrizante, anti-inflamatório, e auxilia nessa renovação celular da pele, né? E também colocamos o ativo biotecnológico pós-bióticos, que ele é feito a partir da produção de micro-organismos que são, né, neutralizados e liofilizados, e você, né, obviamente, aplica esse ingrediente no produto. E ele é um produto muito legal, porque ele estimula fortemente a firmeza e a elasticidade da pele, né, além de reduzir essa flacidez, melhorar o tônus da pele, e vai promover de forma eficiente uma resistência a essa estrutura facial como um todo. Então, tudo isso auxilia de forma importante a integridade da pele, assim como a proteção, né, da pele frente a esse estresse oxidativo, porque ele vai promover ali um auxílio da barreira cutânea, ele vai promover um auxílio ali da microbiota cutânea como um todo. Então, esse ativo é bem legal, justamente porque ele vai colocar a pele para trabalhar para você, né? Ele é um ativo que age a partir de sinalização celular. Então, ele basicamente vai sinalizar que a sua pele precisa, por exemplo, de elastina, de colágeno, e a sua pele vai promover essa produção. Então, é um tipo de mecanismo muito inovador, né, que hoje em dia não entrega a funcionalidade ativa pronta, ele bota realmente o seu mecanismo natural para trabalhar, e é um tipo de ativo tecnológico que tem sido bastante procurado. O outro ativo que nós colocamos também é da linha dos pós-bióticos, que é o About Skin Gas. Esse ativo ele já está bastante relacionado a esse equilíbrio da microbiota, do microbioma cutâneo, né? Porque ele vai estimular de forma importante as defesas naturais, ou seja, ele vai impedir com que micro-organismos patogênicos ou possivelmente patogênicos tenham ali sua proliferação, e ele vai ajudar com que os micro-organismos naturais da nossa defesa da pele sejam fortalecidos e tenham realmente uma criação ali, uma colônia, uma microbioma na pele de forma mais efetiva e mais importante. Então, isso vai fortalecer a barreira cutânea. E isso vai promover o quê? Não só a hidratação da pele, né, manutenção dos fatores naturais de hidratação, mas também vai promover efeitos antipoluição, porque se você tem uma barreira cutânea mais, vamos dizer assim, intacta, mais fortalecida, né, você vai conseguir construir barreiras frente a essa poluição que pode grudar na pele e levar à criação de radicais livres, por exemplo, né? Se você tem uma barreira cutânea mais íntegra, isso é completamente evitado. Então, é muito importante a gente sempre olhar, né, do ponto de vista de cuidado da pele para essa barreira cutânea. E quando a gente fala realmente da estrutura do ponto de vista sensorial, aqui a gente associou uma alta porcentagem de dois umectantes, no caso o Farmal SL2164, que é um sorbitol junto à glicerina, somando os dois itens, tem ali 20% de umectantes, porque colocamos essa alta concentração. Nós pensamos em um produto que trouxesse bastante hidratação e que promovesse, né, de forma importante esse aspecto de pele de vidro, que é um tipo de aspecto, né, final de hidratação de pele que tem sido muito solicitado. Então, é o que a gente trouxe para promover realmente
uma hidratação profunda para esse produto. E aqui a gente utilizou um conservante que respeitasse essa ideia da transparência, porque isso é muito importante. O sistema conservante também precisa ajudar dentro da formulação, se você precisa de uma transparência especificamente, que era o que a gente precisava aqui. Tá. E aqui a estrutura nós conseguimos a partir de uma associação de carragenas. A carragena é um produto muito tradicional dentro do mercado. Aqui a gente associou 3 carragenas diferentes, tá? Que a gente sabe que vai promover ali essa estruturação do produto e permitir ali a criação do gel e entregar melhor o que a gente queria, que é o ativo, né? Que a gente sabe que hoje em dia as pessoas querem formulações e produtos que tenham a funcionalidade e resultado real, e de preferência com pouco tempo de uso. Aqui eu trouxe como é que ficou a textura dela, ela realmente ficou bem densa e como gelatina, ela é meio tixotrópica de certa forma, e bem transparente. E como nós dispomos ali dentro do nosso stand, também ficou ali como uma sobremesa, como uma gelatina de fato. O próximo produto é o nosso sorvete tropical, que é um hidratante desodorante corporal. Esse produto ficou bem legal porque nós fizemos não só a parte do creme, mas também a calda, porque a gente queria realmente a ideia da sobremesa. E o que a gente principalmente pensou para esse produto não foi só a experiência holística, o diferencial, o visual da comida, mas que também a pessoa que aplicasse tivesse um resultado mais mate, mais sequinho para o corpo. Porque a gente sabe que muitas pessoas não gostam muito de hidratantes corporais justamente pelo seu sensorial mais denso, mais oleoso, né? E a gente conseguiu uma formulação que tivesse uma estrutura mais sequinha. E é importante falar que a ação desodorante do produto, a gente conseguiu a partir de um ativo que também é um pós-biótico e que respeita a microbioma da pele. Então, ele pode ser utilizado ali por adolescentes, né, por pessoas com peles sensíveis ou pessoas que têm alguma resistência a sais de alumínio no geral, tá? Então, é uma textura associada à tecnologia de fato. Vou começar com a formulação do creme. Como eu disse, são 2 formulações para que a gente promovesse essa imersão da textura do sorvete, né? Primeiro ali com creme, falando um pouco do ativo que é o pós-biótico, que tem essa ação ali muito importante, né, de ação desodorante. Ele atua principalmente inibindo a formação do biofilme das bactérias. E essas bactérias estão associadas ali ao surgimento do mau odor corporal. Então, se você limita essa produção desses compostos odoríferos, a gente sabe que essa degradação do suor e tudo mais pode levar a isso. Então, isso vai respeitar tanto o equilíbrio natural da pele, mas também vai evitar o surgimento de mau odor. Então, isso é bem interessante porque, de novo, é respeitando o microbioma da pele, é trabalhando realmente a pele como ela deve estar, como ela deve ser, né? Trazendo isso de forma bastante tecnológica. A construção da formulação como um todo, ela é uma associação de uma emulsão relativamente comum, que a gente sabe que é álcool ceto 3070, álcool cetílico, o etoxilado, associado a um emulsionante aniônico, que é o fosfate, aqui em Bimus PC fosfate. Então, a gente fez essa associação de ceras e emulsionantes e criou uma estrutura relativamente simplificada. A textura em si não é só a emulsão, tá? A estrutura em si, a gente conseguiu a partir de associação também de emolientes, que vão contribuir para essa questão da espalhabilidade, né? A gente construiu o que a gente chama de cascata de emoliente, ou seja, o Saboderm CBC, que ele tem um emoliente mais de alta espalhabilidade, o Saboderm CSN, que é de média espalhabilidade, e o Sabowax HCO, que é de baixa espalhabilidade, para trazer realmente esse sensorial confortável. E também trouxemos um formador de filme para que a pessoa não sentisse que isso transferisse para a roupa, nem nada do tipo. E para a estrutura de fato do produto, que vocês vão ver que é um produto mais denso, que era justamente o que a gente queria, porque um sorvete, a gente entende que visualmente ele é um produto que tem uma aparência mais densa, a gente trouxe um estruturante que é o Farmal PG 4501, ele é um produto bem legal, derivado do amido, ele auxilia bastante na estabilidade da emulsão, vai ajudar ali a construção da estabilidade da emulsão, além de, obviamente, promover e ajudar na espalhabilidade, mas principalmente ele dá estrutura para o produto, tá? E aqui nas emulsões, eles costumam se revelar com um aspecto mais fosco.
Então, era o que a gente queria, porque a gente sabe que um sorvete, de fato, ele, em sua maioria das vezes, ele vai ter um aspecto meio fosco, e era justamente o que a gente queria. Porque se você coloca uma emulsão simples, brilhosa, ela não vai remeter a um sorvete. Então, associado a isso, além desse espessante, nós colocamos o Viva Star CS Instant Powder. Esse já é também um modificador de reologia, porém também é um modificador de sensorial. Ele é derivado da batata e ele auxiliou, né, o 4501, o derivado de amido, para trazer esse aspecto fosco para o produto, que era justamente o que a gente queria. Então, a gente pegou ativos e espessantes que trouxessem realmente essa textura final do produto. E aqui, para modificar na questão de sensorial e trazer, mas realmente um aspecto sequinho, de fato, que não transferisse para a roupa e a pessoa não sentisse nenhum desconforto durante o uso, nós colocamos também um modificador de sensorial derivado do milho, do amido, né, do milho, que é o Farmal F1100. Agora, falando um pouquinho da calda, tá? Essa parte é bem legal e bem importante, que a calda foi feita para ser utilizada em associação com o creme. A formulação da calda, quando a gente fala do ponto de vista para ser utilizada sozinha, ela não é interessante, porque ela tem realmente uma quantidade considerável de Farmal Acácia 1310, tá? Aqui ele tá a 40% da formulação. Por quê? A calda, quando a gente fala da sobremesa, da comida, ela tem a sua relogia modificada a partir assim, de colocar bastante açúcar, né? Geralmente a gente faz ali, sei lá, 40% de açúcar dentro da água e faz uma calda, né? Então, como que eu modifico a reologia de um produto para conseguir esse mesmo efeito de escoamento? Colocando matéria-prima e colocando pó. Nesse caso, a gente colocou o Farmal Acácia, que ele é um polímero natural muito legal, que ele tem essa ação de formação de filme, mas principalmente nós colocamos aqui porque ele não dá nenhuma viscosidade para o sistema quase. Ele vai dar uma leve viscosidade porque ele está em 40%, ele modificou a relogia do sistema. Mas você consegue ver um escoamento, consegue ver uma semelhança com a calda. Mas por ser um formador de filme, se utilizado sozinho a formulação da calda, pode ser que ela promova um sensorial um pouco pesado demais. Mas em associação com o creme, que é como ela foi feita para ser utilizada, ela traz um pouco da lubricidade, traz aquele sensorial hidratante, mas, né, realmente com uma ação mais sequinha, visto que a proporção correta ali de um sorvete é você ter, por exemplo, 95% de sorvete e menos de calda. Então, foi isso que a gente imaginou, né? Outro produto que auxilia ali para a estruturação da calda é o Vivastar CS 3005, tá? Aqui o 3005, ele é um espessante bem interessante, porque ele vai trazer esse espessamento, mas também vai auxiliar realmente a aplicação da calda ali no produto, né? Então, ele vai manter essa estrutura da calda de forma eficiente dentro do produto. E aqui a gente mostra realmente como ficou o nosso produto. Primeiro, o sorvete e a calda ali, como eu falei, ela tem realmente esse escoamento como uma calda de fato comida, e como nós apresentamos ali na feira, né, montamos realmente como um sorvetinho final dentro de uma embalagem de vidro, né, de uma Marinex. O próximo produto é o nosso milkshake de pistache. Ele é um protetor solar FPS 40 UVA 20, tá? E o que a gente imaginou para esse produto? Não só a textura de milkshake, realmente a aparência, mas que ele tivesse uma funcionalidade bastante elevada do ponto de vista de UVA. Porque essa é uma solicitação bem importante que tem crescido dentro do universo de proteção solar, porque a gente sabe que o UVB, ele pode levar a uma queimadura e realmente a modificação ali da estrutura da pele como um todo, mas o UVA está principalmente relacionado a uma modificação, vamos dizer assim, do DNA da célula, que pode levar ali a surgimento de cânceres e problemas de pele, além de, obviamente, envelhecimento cutâneo. Então, hoje em dia, muitas pessoas têm gostado e procurado produtos que possuem um UVA acima do que é exigido pelas legislações. Por exemplo, a Anvisa exige 1/3 desse UVA a partir do UVB. Então, o nosso FPS 40 com UVA 20 seria ali, né, mais do que 1/3. Além de que, obviamente, um produto que tivesse esse sensorial mais confortável, gostoso, mais macio, e que fosse ideal e pudesse ser utilizado para vários tipos de fototipo.
tá? E, obviamente, ele tem uma coloração verde, e essa coloração verde vai também ajudar ali um pouco do ponto de vista óptico da pele, né? Se você tem rosácea, vermelhidão, o verde vai ajudar realmente ali a trazer um pouco dessa questão, né, do neutralização da coloração do vermelhidão da pele, tá? Do ponto de vista da formulação, a gente utilizou uma associação de filtros. Primeiro, a gente utilizou um filtro solar UVB, que é o MF Sorb 510, que ele é um filtro solar hidrossolúvel. Os filtros solares hidrossolúveis são muito interessantes de serem utilizados em produtos filtros solares como um todo, justamente porque ele melhora a questão do sensorial por diminuir a carga oleosa dos produtos. Como eu disse, a gente utilizou um outro filtro UVA, que é o MF Sorb 509, ele tem um range bem elevado de proteção e ele é bastante fotoinstável, além de proporcionar essa funcionalidade em baixa concentração, que é muito interessante quando a gente fala do ponto de vista de proteção solar, tá? O outro filtro que utilizamos é o MF Sorb 512, que também é um filtro UVA. Ele tem um range um pouco menor do que o 509, porém ainda também é muito fotoestável e também tem uma alta funcionalidade. A diferença e a vantagem dele é que tem uma facilidade um pouco maior de solubilização. Então, a associação de vários filtros é justamente por isso. Às vezes você quer o sensorial de um, a facilidade de solubilização do outro, ou até realmente essa questão de funcionalidade em baixas ou não concentrações. Então, a gente precisa pensar um filtro solar de forma mais diferenciada nesse ponto de vista, quando você precisa de um alto FPS. Aqui a gente tem um MF Sorb 104, ele é um filtro UVB, e aqui nesse caso ele já é mais tradicional, que é o octocrileno, e ele é muito bom não só para auxiliar a solubilização dos filtros, mas também trazer um alto UVB. O outro filtro que utilizamos foi um titânio, tá? Que é o Ambição STR100 ALP titânio. Ele é um filtro muito legal, porque ele é um dióxido de titânio que é micronizado, revestido e tratado. Então, isso vai promover ali a ação, enfim, proteção da pele, obviamente, por ser um dióxido de titânio, que é um filtro particulado, né? Um filtro físico. Só que ele vai entregar isso de forma com menos efeito branco, mais facilidade de solubilização dentro da formulação, o que é muito interessante. E por último, um filtro também hidrossolúvel, que é o MF Sorb 508. Esse filtro é bem legal porque ele tem um grande range em UVA, mas ele também ajuda e auxilia o UVB. Então, ele é hidrossolúvel, ele é uma pasta, de certa forma branca, que é 50% de ativo. Então, é muito legal esse tipo de filtro, porque você vai conseguir ali o efeito dos particulados, né, que é ajudar ali essa refração e essa diminuição da ação dos raios UV na pele, mas também com uma forma facilitada de processamento, visto que ele é hidrossolúvel. Agora, para a construção realmente da dispersão dos filtros, nós utilizamos um dispersante muito legal, que é a dispersão DSP 100OL, tá? Esse emoliente é bem legal porque ele tem essa ação forte de dispersão de pigmentos, porque ele impede realmente que os filtros físicos tenham interação entre si. Então, ele auxilia também na questão da redução da viscosidade das emulsões dos produtos como um todo, além de, obviamente, né, dispersar não só o filtro, como o pigmento como um todo. E também para a construção de emolientes, a gente utilizou 3 emolientes, de certa forma, bem tradicionais, né? Que é o Finsolve TN, que é o C12C15, né? Que é um emoliente muito importante, muito legal para a solubilização de filtros. O Saboderm DBA, que é o dibutil adipate, que também é muito bom para solubilização, e o Embimol CC, né? Que é um excelente, né? Que é o dicapril carbonate. Ele é um excelente solubilizante e tem um sensorial muito legal. Então, a gente sabe que construir um filtro solar é a escolha dos filtros, mas também a escolha dos emolientes. Aqui a gente pensou tanto em solubilização quanto em sensorial. Para realmente ajudar essa manutenção do filtro solar na pele, a gente utilizou o Saboderm PDA, que ele é um copolímero muito interessante, que ele tem ação de formação de filme, né? Ele tem uma baixa espalhabilidade, mas essa é realmente a funcionalidade dele, porque ele vai promover e auxiliar essa resistência à água, né? Além de melhorar essa distribuição e a formação da camada do filme sobre a pele.
E também utilizamos aqui um produto que é o Vivestar CS Texan. Ele é um suspensor que vai não só suspender todos os pigmentos que colocamos dentro da formulação, mas também vai ajudar a questão da estabilidade da emulsão. E para a questão da construção da emulsão como um todo, nós utilizamos um emulsionante aniônico, que é o Emulse PC Fosfate, que vai suportar essa alta carga oleosa, e também um emulsionante que é um blend, que é o Saboax AE. Ele é um emulsionante não iônico, né? E vai promover realmente essa questão de um escoamento maior, porque ele é muito interessante para ser utilizado em formulações fluidas. E também utilizamos o Saboax PIS, tá? Porque essa associação de 3 emulsionantes. Quando a gente fala de altas cargas oleosas, a gente precisa pensar no sistema de emulsionamento de forma mais diferenciada, principalmente que a formulação tem muitos modificadores sensoriais, tem muitos silicones, então uma formulação complexa do ponto de vista de cosmetologia ali, né? Então, a associação de emulsionantes garante uma maior estabilidade da formulação como um todo, tá? E nesse caso, o Saboax PIS, ele tem um HBL mais baixo para realmente garantir essa estabilidade da formulação durante todo o shelf life. E de modificadores sensoriais, a gente utilizou o Vivapur CS9, que é uma celulose microcristalina, e é interessante porque ele não é só um modificador sensorial, ele vai promover o toque macio, mas ele tem testes muito importantes associados à melhora de valores de UVA e UVB, tá? Então, ele possui essa sinergia com os filtros, tanto químicos quanto físicos, e ele melhora esse valor de FPS. Então, a gente já sabe que o nosso FPS 40, muito provavelmente, ele é um 60, tá? Porque justamente ele tem essa matéria-prima que vai atuar ali de forma efetiva, melhorando esses valores de FPS, e garantindo um sensorial mais interessante, macio, para a formulação final. Também colocamos o Farmal F1100, que é um amido, é um derivado de um amido, que promove esse sensorial macio, matificante, e também possui essas características hidrofóbicas que auxiliam ali na resistência à água do produto, que é importante para protetores solar. E quando a gente fala de silicone, a gente colocou um blend de silicone bem legal, que ele é um blend com elastômero e silicone volátil, para também proporcionar esse efeito macio, sedoso, que a gente sabe que um protetor solar, principalmente facial, precisa ter. E por último, o silicone de meticone, tá? Que auxilia não só na questão da resistência à água, mas principalmente na espalhabilidade e o toque macio. Aqui, como ficou o nosso produto, ele ficou realmente um pouco mais denso do ponto de vista, porque realmente é como um milkshake, a gente queria que lembrasse um milkshake de fato, tá? E como nós dispomos ali no nosso stand da FCE. O próximo produto é o nosso caramelo salgado, que é um sérum noturno capilar. Esse produto é bem interessante porque a gente sabe que as rotinas capilares hoje em dia, a gente precisa procurar formas de inovação. Como que a gente trouxe inovação nesse produto? A maioria dos sérums noturnos hoje em dia, você precisa necessariamente lavar o cabelo no outro dia. Então, porque o cabelo acaba ficando oleoso e desconfortável. Então, a gente trouxe essa ideia de um produto que não precisa ser enxaguado, mas que tem essa textura diferente, tem esse lúdico ainda do caramelo, mas que tivesse uma alta eficiência não só em cuidado da haste do fio, né? Porque esse produto é para ser aplicado na haste capilar, não é couro cabeludo, e que trouxesse realmente um cuidado bem efetivo, principalmente das pontas do cabelo, tá? Então, como nós conseguimos isso? Nós conseguimos a partir da estruturação de uma formulação com um sistema de emulsionamento água-silicone, no caso, que a gente utilizou também o Saboax PIS, que foi utilizado no protetor solar. Aqui ele vai ter essa sinergia com os silicones. E nós colocamos o de meticone, que é um silicone bem tradicional, que vai ajudar realmente esse filme, formar esse filme protetor no cabelo e melhorar a maciez, brilho, mas em porcentagens um pouco inferiores, para que realmente não promovesse muito essa questão de pesar o cabelo, né? E também associado ali a um silicone volátil, né, que vai auxiliar essa questão realmente da maciez e redução do frizz do cabelo, tá? Então, ou seja, foi construído uma emulsão água-silicone para estruturação. E isso é importante porque esse tipo de emulsão, principalmente com esse emulsionante, ele deixa o produto meio transparente, que é o que a gente queria, porque justamente o caramelo, ele não é opaco, ele é meio transparente, né? O caramelo como calda, de fato. E também para a construção do sensorial, nós colocamos um emulante de alta espalhabilidade, que é o Saboderm CVC, porque ele vai proporcionar essa maciez e auxiliar também a espalhabilidade,
tá? E para a estrutura, nós utilizamos o Farmal PG 4500, que ele é um amido, ele é derivado de um amido e auxilia bastante a estabilidade da emulsão, mas também promove o brilho e vai trazer esse efeito elástico que vocês vão visualizar depois, eu vou mostrar os vídeos, que realmente como um caramelo derretido de fato. Então, ele vai ajudar a trazer essa elasticidade para a formulação final. E aqui a gente utilizou para a construção da emulsão também um solubilizante, tá? Para auxiliar a estabilidade da emulsão. E como ativos, nós trouxemos principalmente o NaturQuest E30. Ele é um sequestrante de íons metálicos muito legal, né? Ou seja, ele é um quelante. Ele pode ser substituto do EDTA de forma importante. E é muito interessante que ele é biodegradável. E por que a gente colocou aqui? Ele tem essa ação muito importante frente a íons metálicos. Então, se você retira íons metálicos do cabelo, você vai ter menos oxidação e isso vai ter menos dano capilar de fato, né? Porque essa remoção desse excesso de deposição de íons metálicos é ruim não só para quem faz procedimentos, mas também, enfim, no dia a dia, né? Quanto mais íon metálico você tem no cabelo, maior a degradação e o dano capilar que você pode vir a ter. Então, a gente colocou esse produto na formulação pensando justamente nisso. Outro ativo que a gente trouxe aqui é uma goma guar, que é o Active Soft C3, que ele é um polímero catiônico para ajudar na ação condicionante, trazer essa propriedade antistática, também auxiliar um pouco ali nesse sensorial de maciez e condicionamento dos fios, tá? E também para auxiliar um pouco dessa questão do condicionamento, colocamos o Farmal Acácia 1310, que é um polímero formador de filme, que vai evitar também essa questão do dano associado à poluição e tudo mais, justamente porque ele forma um filme protetor contra esses danos capilares. E para ação realmente de reconstrução e de tratamento noturno, nós colocamos uma ceramida, porque ela é muito interessante do ponto de vista de reconstrução e selamento ali das cutículas, porque ela vai evitar realmente esse ressecamento, evitar a quebra e tudo mais, porque ela restaura um pouco dessa elasticidade e o brilho no cabelo. Então, a gente colocou ela ali como foco realmente do ponto de vista de cuidado do cabelo noturno, né? Você vai ter o sensorial do silicone, vai ter uma lubricidade, mas também um cuidado associado. E para trazer maciez, colocamos um pantenol, que é um ativo muito tradicional, mas que é muito importante do ponto de vista de hidratação do cabelo, né? E por último, a gente colocou um modificador de sensorial muito interessante, que ele tem uma ação ali meio que de deposição na própria haste capilar, justamente por ela ser uma celulose, ou seja, é uma partícula de fato, né, densa, né, ele não solubiliza no meio, ele vai se depositar no fio e ele vai dar esse efeito de encorpamento, de engrossar o fio de fato, tá? Justamente porque ele fica depositado no fio como um todo. Claro que esse é um efeito Cinderela, que você lavar, infelizmente, vai sair, mas para um uso diário é muito interessante, porque quem tem um fio mais fino, um fio danificado, esse tipo de sensorial é muito interessante quando a gente fala do ponto de vista do consumidor, né? E aqui a nossa textura. Dá para reparar que ele ficou realmente mais puxentinho, que era justamente o que a gente queria, porque o caramelo tem essa textura mais, né, viscosa, mas meio cremosa, tá? E aqui como nós dispomos o produto ali na bancada, na FCE, tá? O que a gente trouxe de produto foi isso, tá? A Fabiola agora vai trazer um pouquinho do que a gente pensou nessa questão da inspiração realmente da comida associada ao produto, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com os editores, entrar em contato com a gente, eu estou à disposição, toda a equipe está sempre à disposição para auxiliar vocês a construir projetos aí mais inovadores, disruptivos, e que a gente possa ali junto realmente promover uma inovação disruptiva no mercado. Voltando aqui um pouquinho, na verdade, a nossa ideia aqui é apresentar um pouco de como que a gente pode transferir esse conceito para o mercado brasileiro, né? Então,
o nosso mercado aqui no Brasil, ele tende a responder bem a lançamentos de beleza inspirados em comida. A gente tem visto algumas marcas vindo de fora com essa inspiração, né? E especialmente quando a gente vê esses produtos entregando indulgência, né? Que o consumidor ele vai comprar ali por desejo. Então a gente vê que essa demanda gourmet ela vem se expandindo para os cuidados pessoais, né? Com texturas além de aromas inspirados na experiência culinária, mas também com as texturas inspiradas nos produtos de comida. Então, isso é uma tendência que a gente vê muito forte. E quais são as principais oportunidades que a gente vê no mercado, que a gente pode aplicar, né, no nosso mercado brasileiro? Então, a gente vê a indulgência como um motor de interesse, né? O pessoal, né, o consumidor comprando produtos para satisfazer os seus desejos, né? Edições limitadas com drop, né, e impulso de experimentação, então também é interessante algumas edições limitadas de produtos mais indulgentes e que despertam um pouco mais de desejo, né, que dá para trabalhar imagens e embalagens de produto dessa forma. O consumidor ele está mais sensível a preço e a gente entende que ele busca alternativas um pouco mais baratas, né, dentro do nosso cenário econômico brasileiro. Então a gente entende também que algumas formulações elas precisam ser um pouco mais em conta, né, para o consumidor conseguir enxergar. Mas como é um produto que ele desperta desejo, às vezes o consumidor também está disposto a pagar um pouquinho mais, né, para satisfazer aí as suas indulgências. A gente vê o social e os influenciadores acelerando um pouquinho a adoção desse tipo de produto, né? A gente vê muitos influenciadores lançando dentro das suas marcas, inclusive, produtos de collab com marcas de comida ou de bebida, sendo aí um mercado bem interessante. E a execução, ela importa, né? Falando de embalagem, de credibilidade, de ativos, que cada vez mais o consumidor está olhando por que realmente tem dentro, né, dos produtos, concentração de ativos, e a questão, né, da apresentação do produto. Como é que a gente vai trabalhar essa embalagem, como é que a gente vai trabalhar esse rótulo, como é que a gente vai trabalhar a propaganda e o marketing disso, importa bastante, porque o consumidor ele precisa sentir desejo, de fato, de consumir aquilo. E o foco deve ser em consumidores motivados, então, pelo prazer, pela indulgência no dia a dia, né? Porque a gente enxerga aquele momento, né, de que mesmo em dificuldades econômicas, o batom, por exemplo, é um item que ele costuma, inclusive, vender mais, porque as pessoas enxergam que esse movimento, né, essa indulgência do dia a dia, assim, de pelo menos eu vou conseguir passar um batonzinho para se sentir bem, para se sentir melhor. Então, a gente enxerga muito dentro do nosso cenário brasileiro os consumidores comprando produtos que também estão linkados, né, produtos de beleza que também vão estar linkados a bem-estar e aumento da sua autoestima, né. Então, a gente vê que 76% dos consumidores brasileiros, eles priorizam essa indulgência do dia a dia. Eu vou comprar porque vai me fazer sentir melhor, vai aumentar a minha autoestima ou porque eu mereço, né? E 67% dos usuários de maquiagem, então, usam batom, favorecendo, então, essa ativação, né, de food na parte labial também. E agora eu vou abrir aqui para um momento, a gente tem ainda uns minutinhos, se alguém tiver alguma dúvida, perguntas, pode colocar aqui no nosso chat, que a gente está à disposição para responder. Mesmo quem não quiser colocar agora no nosso chat, pode mandar um e-mail para a gente, eu e a Jana, a gente está à disposição, ou entrar em contato também com o vendedor que já te atende, que já faz a demonstração dos produtos, né? Então, a gente está super à disposição para responder as perguntas de vocês. Vou dar esses minutinhos aqui, se alguém tiver alguma dúvida, vamos olhando aqui o nosso chat. Acho que o pessoal ainda está meio tímido. Mas se não tiver perguntas, pessoal, a gente continua aqui, então, à disposição de vocês, né? Podem entrar em contato por outros canais.
E aí eu queria dizer o nosso muito obrigado e convidar todo mundo a participar da InCosmetics em setembro, onde a gente vai apresentar a segunda parte desse conceito, né? A gente vai aprofundar um pouquinho mais o que a gente está levando e esse conceito de inspiração no gourmet para os nossos produtos cosméticos e também mesclando um pouquinho aí do nosso Victorian K-Beauty que a gente resolveu apresentar para todo mundo. Então, agradeço muito a participação de vocês, né? E lembrando também que essa é uma iniciativa, uma transmissão do nosso aniversário, né, da Embacaps. Entrou aqui uma pergunta, gostaria do contato por e-mail, sou gerente de produção. Você pode entrar em contato pelo e-mail vendas@embacaps.com.br, vou colocar aqui no chat. Que aí a gente faz o filtro e direciona tanto para o técnico quanto para o marketing. A gente está super à disposição de vocês. Podem entrar em contato com a gente. E se ninguém tem mais nenhuma pergunta, vou encerrar a nossa live uns minutinhos antes, mas ela está sendo gravada, depois a gente compartilha o link da gravação do vídeo. Então, para todo mundo ter acesso, poder rever ou poder dar uma olhada melhor ali nos ingredientes que a gente apresentou, tá? E poder fazer as perguntas, enfim, ou acionar a gente se vocês quiserem algum briefing específico para a gente estar contribuindo com o desenvolvimento de produtos inovadores aí na empresa que vocês trabalham. Muito obrigada, pessoal, pela participação de todos, e um ótimo dia e um ótimo final de semana para vocês.